Glória a Deus, com muita alegria no meu coração, cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu louvo a Deus, meus irmãos, pela oportunidade que o Senhor me concede, porque foi Deus, é Deus que me proporcionou este momento de aqui estar nessa querida igreja, dirigida pelo seu pastor Osni, que aceitou, permitiu que eu estivesse através do convite do corajoso ali, servo de Deus, Cleiton, de convidar a gente para estar aqui ministrando a palavra de Deus. É uma preocupação, a vontade é que não chegasse esse dia nunca, mas chegou. Quando o pastor Oli disse que quase que ligou para suspender, se deveria ter feito. Glória a Deus, louvo a Deus por rever aqui vários amigos conhecidos, né, já de longas datas, o prefeito Geraldo, tem com o Gregório, Jesus amado, tanto tempo, né, na minha conversão, mais ou menos nessa data também, irmão Volta está lá atrás, meus irmãos que aqui nós estivemos cooperando na escola teológica por alguns anos aqui ao lado, e onde aprendemos junto ali as bênçãos do Senhor, é maravilha. E como o pastor já mencionou, a gente está ali na Mãe Luzia, dirigindo pela bondade de Deus há um ano, e toda semana eu passo 3, 4, 5 vezes aqui em frente, aqui à noite. E um mês aí, uns meses atrás, 4, 5 meses, eu no carro eu disse: Jesus, eu quero pregar um dia aqui. Essa igreja é tua, é tu que manda, e eu não vou pedir para ninguém, porque o negócio é contigo. E quando o Cleiton me convidou, eu vou fugir, mas tinha até esquecido, mas o Espírito Santo foi lá no fundo do baú e puxou: te lembra? Não posso dizer não. Deu vontade de dizer: a brincadeira, Jesus. Mas não dá, o negócio é sério. Com ele não tem, né? Mas graças a Deus, irmãos, aleluia, aleluia, é a bondade do Senhor. Também quero aqui parabenizar as mães, né, pelo seu dia, que é hoje alusivo aos seus dias das mães. Beijo, Deus, eu louvo a Deus pela minha mãe, que ainda está viva, 83 anos, ali no Maria Céu. Quase que todos os dias eu estou na casa dela, dou uma passadinha. Claro, moramos no mesmo bairro, né? Aleluia. Agora não é só porque é dia das mães que vai visitar a mãe, né? Ou se é longe, tá ligadinho, não pode ir mais durante a semana, né? 1, 2, 3 mãos, porque para onde ela vai depois, não dá para fazer nem ligação. Lá não tem telefone. Então, se puder abraçar e dizer: mãe, eu te amo, ela quer isso que ela quer ouvir de seu filho. Essas palavras, depois não dá mais para dizer, porque ela não vai ouvir, mas é bom falar enquanto ela está com vida, e é bênção, feliz aquele que tem a sua mãe ainda em vida. Aleluia. Meus amados irmãos, é culto de missão, então é sobre isso que nós vamos falar. O Evangelho de Marcos, uma palavra bem conhecida da igreja, Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir. Nos diz assim: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Glória a Deus. Ontem, pela bondade de Deus, pregando uma outra igreja, também tudo sobre missão. Aleluia. Eu fico pensando: Senhor, mas a minha idade, de repente mandar para uma obra missionária longe, eu não sei se eu vou resistir, mas eu amo a obra missionária. Glória a Deus. Hoje estivemos ali da tarde fazendo culto fúnebre, quando o irmão da nossa igreja ontem sofreu um infarto, né? E hoje então foi o seu sepultamento.
E ali na capela fizeram primeiro uma missa, porque eu não converti esse batizado no batismo, né? Mas estava decidido, estava crente. Só a sua família deve fazer uma missa e depois então a gente fez o culto. Aí eu preguei naquela oportunidade, muitos não crentes, e eu disse a maior tragédia da humanidade. Quis falar para eles. E algum pode pensar, mas qual é a maior tragédia da humanidade? Será que é a Segunda Guerra Mundial, que milhões de pessoas morreram? Ou então foi o dilúvio, que sobreviveu apenas 8 pessoas? Qual foi a maior tragédia da humanidade, meu Geraldo? E eu disse, nenhuma delas, porque nenhuma dessas tragédias atingiu a minha e a tua vida. Não atingiram. Mas a maior tragédia da humanidade foi no Éden, no paraíso, onde não faltava nada. E naquela tragédia, quando o homem desobedece a Deus, atingiu a mim e a você. Eu apontei para aquelas pessoas presentes, e o irmão está aqui, vítima daquela tragédia, atingiu a ele. Mas Jesus veio para nos dar a vida eterna. Aleluia. Meus amados irmãos, nós lemos aqui uma palavra que Jesus, depois dos seus 3 anos e meio de ministério, depois de ser traído, depois de ser crucificado, ser morto, ressuscitado, quando está para ser levado ao céu, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele não pediu dizendo, olha, se vocês puderem, se vocês tiverem condições, se sobrar um tempinho, não. Eles ide por todo mundo pregar, é uma ordem que ele nos deu. E eles entenderam muito bem essa ordem, assimilaram, obedeceram. Principalmente o apóstolo Paulo, quando ele diz, ai de mim se não pregar este evangelho. Mas o que é que é missão? Uma missão é um projeto de Deus. Jesus disse, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E a missão não é responsabilidade apenas do pastor da igreja ou do líder do departamento, mas é de toda a igreja que está envolvido nesta obra de evangelização. Louvo a Deus quando aqui foi mencionado que é culto evangelístico, como nós fazemos ali também. Glória a Deus, inclusive o responsável ali, o cunhado com Domingos, buscando almas que precisam de ouvir uma palavra de salvação. É a mesma coisa, um comportamento de uma igreja que não faz missão, ela deixa de ser igreja. O propósito da igreja é evangelizar, é fazer missão. Imagina no hospital, os enfermeiros daqueles hospitais, eles se reuniram e disseram, olha, nós não vamos mais medicar os pacientes, nós vamos desobedecer os médicos. Aqui a receita que ele passou para nós, dá para os pacientes, não vão fazer mais isso. O que vai acontecer, irmãos? Eles vão morrer. Culpa de quem? Dos enfermeiros. E tantas pessoas ao nosso lado estão morrendo, estão partindo sem salvação, e nós ficamos indiferentes. Parece que nós não temos nada a ver com isso, quando é uma obrigação, quando é uma ordem. Mas que evangelho que o Senhor está mandando pregar? Porque hoje há uma confusão, há um outro evangelho por aí. Se traz uma estatística de grande crescimento do mundo evangélico, uma crescente, percentual muito crescente de evangelho, não só no Brasil, mas no mundo. Mas vamos ver então qual é a qualidade do evangelho que está sendo pregado. Aleluia. O evangelho ultimamente tem sido banalizado. Pregam a seu bel prazer. São Paulo, Rio, tem Gospel Night Fantasy, onde os crentes vão fantasiados e dizem que vão adorar a Deus. Aplicam Bíblia, pregam, mas não é o evangelho que confronta o pecado. Aleluia. Não é o evangelho que transforma a vida. É verdade. Não é o evangelho que regenera pessoas. Não é o evangelho de renúncia. Mas Jesus disse, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz de cada dia. Irmãos, o evangelho que Jesus mandou pregar, o evangelho de cruz, é cruz na terra e coroa na glória.
mente. A gente já vimos no mundo com esse pensamento e vem muitos pregadores e pregando isso. Olha, é fazer tudo certinho que vai dar tudo certo. Se fizer tudo errado, vai dar tudo errado. E não é assim. Não é verdade? Às vezes faz tudo certinho. Aí vai aquele irmão fiel a Deus. Vai no médico. Médico, está com câncer. Está morrendo. Senhor, mas por quê? Fazer tudo certinho, aquele crente de oração, dizimista, na presença de Deus, sofre um acidente de carro, vai com uma cadeira de roda. Mas por quê? Aí vem aquele que faz tudo errado, parece que dá tudo certo. Vem com aquela mente daqueles filmes, daquela indústria cinematográfica de Hollywood, que o ladrão, no fim morre, o artista sobrevive. É verdade. Já sabemos o fim. Não é por aí? Eles pregam um evangelho assim. Mas quando nós vamos para o Calvário, nós vemos que não é assim. Nós vemos no Calvário 3 homens. Um homem que só fez o bem. Homem que curou, fez milagre, multiplicou pão. Aleluia. Da sua boca não saiu engano nenhum. Nunca pecou. Mas 2, Mateus e Marcos chamam de ladrão, Lucas chama de malfeitor, mas João diz assim, outros 2. Por que outros 2? Porque a Bíblia diz que Jesus foi contado dos seus malfeitores, porque quando fala outros, que é um igual. Jesus não falou que mandaria outro consolador, quer dizer, outro igualzinho a mim. Aleluia. Agora Jesus está no Calvário. João está escrevendo outros 2. 3 malfeitores então. Porque está levando sobre si o meu e o teu pecado. Aleluia. As pessoas viram aquilo, o homem natural, na ótica humana. Que adiantou você fazer tudo certinho? Não ofendeu ninguém, cair na mesma condenação. Alguns olhavam, maneavam a cabeça, olha, salvou tanta gente e não salvou-se a si mesmo. Não é isso que eles dizem? Vê um crente em situação difícil, procura pecado nele. É por causa disso, é por causa daquilo. Não é isso não, irmãos. A vida é assim mesmo. O evangelho é assim. Devemos aceitar as adversidades da vida. Que a Bíblia diz que vem para um, vem para o outro. Ninguém está isento dessas tragédias. O meu filho que mora em Camboriú dizendo, pai, um grande pastor pregou aqui dizendo que Jesus inaugurou o paraíso com ladrão. Isso é mentira. No paraíso não entra ladrão. Era ladrão até a cruz. É verdade. Mas quando ele encontra Jesus na cruz, aleluia. Bom, por isso que a Bíblia de Paulo diz que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Não tem como entender, pastor. Vai entender, o homem foi ladrão, o homem que perturbava a vida das pessoas, que roubava a alegria das pessoas, projeto de pessoas, e de repente dizia que foi para o céu. E ele só pediu para ir para o céu. Não, para ir para o céu é só pedir. Não precisa mais de sacrifício, carregar uma cruz e fazer tantos outros aflitos. Não precisa, é só pedir para ele. Aleluia. E ele pediu. Mas antes de pedir, ele reconheceu que era pecador. Ele disse para o seu companheiro, está vendo que nós estamos aqui por causa das nossas obras. Elas nos trouxeram, nos colocaram aqui, mas isso aí não. E quando ele reconhece, ele faz o pedido. Ele viu, olha,
Onde esse homem vai morar deve ser um lugar muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. E é para esse lugar que eu quero ir. Irmãos, não foi em vão a morte de Jesus no Calvário. Me veio em memória quando o exército americano estava em guerra. Foram na casa de uma família e levaram os 4 filhos do casal para a guerra, na Normândia. E veio a notícia que 3 dos 4 filhos morreram no mesmo dia no combate. O comandante do exército: como é que vamos avisar esta família da morte dos 3 filhos e não sabemos se o 4º filho está vivo? Faz o seguinte: não vamos avisar, vamos resgatar o 4º filho, vamos resgatar, e vamos buscar, vamos anunciar a morte quando trouxermos o vivo. E ali o exército preparou um grupo de resgate, foram resgatar aquele soldado. E meio aquela saraivada de balas, e alguns soldados morreram, e o comandante daquele grupo foi atingido, foi ferido, e ele percebe que não vai sobreviver. Ele chama aquele soldado, está sendo resgatado, chama perto de si, está sentado, olha para aquele soldado e diz: faça valer a pena tudo isso. O que quer dizer? Já morreram ali uns 2, 3 por tua causa, eu estou morrendo por tua causa também. Faça valer a pena esse nosso sofrimento, as nossas vidas. E diz a história que aquele homem foi resgatado salvo para a sua casa. Já ele em idade avançada, ele pega os seus netinhos e vai até um memorial de onde constava o nome daqueles soldados que foram mortos naquela batalha. E de repente ele percebe o nome ali: George Miller.